Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate do Fluminense diante do Borussia Dortmund, mas por detalhe, o Fluminense não saiu vencedor de um duelo, olha, dos mais esperados dessa primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tá bacana, hein, gente? Tá legal acompanhar esse Mundial com encontros aleatórios, duelos que a gente não vê normalmente e talvez nunca visse, né? O Fluminense encarou o Borussia Dortmund e dá pra dizer que de frente, de igual para igual. O Borussia talvez não seja o mesmo de anos anteriores, né? Que já teve Haaland, já teve Lewandowski, já teve Jude Bellingham, mas é uma equipe ainda assim que está sempre chegando, Liga dos Campeões, volta e meia chega em semi, chega em final, é uma equipe muito competitiva, revela muitos jogadores interessantes, né? E vamos lá, né? Uma equipe de um patamar financeiro, inclusive europeu, super significativo. Eu acho que dos brasileiros, vamos lá, né? O Palmeiras pegou o Porto, que até então era o adversário mais difícil em relação ao adversário do Botafogo, o adversário do Flamengo, né? O Flamengo pegou um time da Tunísia, o Botafogo pegou um time da MLS, o Seattle Sounders, né? O Flamengo, o Esperance da Tunísia. E o Palmeiras pegou o Porto e fez um jogo de enfrentamento e também mereceu a vitória. O Borussia está numa prateleira superior. Pode não estar dos primeiros, né, na prateleira do Bayern, do Real, do City, do PSG, mas está numa prateleira maior do que esses que eu citei. E o Fluminense, por outro lado, muita gente imaginava que fosse o pior dos brasileiros. Em termos de preparação, a gente sabe que o Renato Gaúcho não goza de tanto prestígio, né? Muita gente acaba subestimando e menosprezando o treinador brasileiro, entendendo que o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras estão mais bem servidos de técnico. Tem a questão do elenco também, vamos combinar, né? O Fluminense, que ganhou a Libertadores em 23, acabou se desfazendo de algumas peças, né? O Felipe Melo aposentou, o Nino foi vendido, o André foi vendido, o Cano acabou machucando, ficando um período fora, ele que foi super decisivo, John Kennedy naquela campanha, enfim, entre outros, né? O próprio Diogo Barbosa, enfim, tinha outros, o Thiago Santos, né, que segue, outros atletas, né? Também deu uma mexida no elenco. Mesmo assim, é um time, o Paulo Henrique Ganso, né? É um time que você vê que eles têm um jeito de jogar, apesar de ter mudado algumas peças, né? Tem alguns remanescentes, né? O John Marias, o Martinelli, tem alguns jogadores, né? O Thiago Silva, né? Putz, esse... Cara, que jogador absurdo. Vamos lá, fede a jogo grande, a decisão, assim, que cara, como toca na bola, como lidera a defesa, como marca, como cerca, como domina o jogo a partir da defesa, com uma inteligência tática descomunal, cara, impressionante. O Thiago Silva é impressionante. Ele destaca o Martinelli, mas o jogador do jogo foi o John Arias, né? O que esse colombiano fez é brincadeira. E aí faltou, como a gente citou no jogo do Palmeiras, né, a chamada pontaria. É impressionante. O Fluminense, ele criou muitas oportunidades. E ele merecia ter saído vencedor, mesmo quando a gente, né, fala Fluminense e Borussia 0-0. O Borussia chegou em algumas oportunidades. Cara, o Fábio não fez defesas difíceis para o nível que é o do Fábio, né? O Fábio tem um nível de goleiro que, quando você vê as defesas que ele fez no jogo, ok, nada demais. O Kobel, o goleiro do Borussia, trabalhou muito mais. Bom, tem uma bola, inclusive, né? Que ele pega um rebote de um chute do Everaldo, que a defesa já foi difícil, o rebote, então, é inacreditável, que o Nonato já estava impedido. O Nonato tem um chute fraquinho no primeiro tempo, tem um chute do Hércules, que também jogou bem, tá? Também jogou bem. Que a bola passa perto, tem um chute do Arias que ele defende. Cara, o goleiro fez algumas defesas, assim, importantíssimas. O Fluminense sufocou o Borussia. O primeiro tempo, então, e no segundo continuou superior, tá? O Fluminense, ele encaixou a marcação de um jeito que o Borussia não conseguia jogar. E mesmo assim, como o Borussia tem um time
A gente sabe, os europeus naturalmente vão ficar mais com a bola, vão buscar a posse, vão ter o jogo apoiado, aquela coisa toda. O Fluminense entendeu dessa maneira, então ele marcava muito, marcava pressão, inclusive. Quando eles conseguiam romper a intermediária, a marcação seguia forte e aí o Fluminense era muito rápido, até pela característica dos seus atletas, né? O John Arias, muito acionado pelo lado direito, depois entrou o Serna pelo lado esquerdo, que também continuou fazendo uma bagunça. O Canóbio não é um jogador tão rápido quanto o Arias, mas ele também tem a velocidade, né? A qualidade técnica ela é inferior, mas é um cara que, enfim, ele espeta muito, ele dá espaço, ele chega, ele também teve as suas possibilidades, né? Agora, o lance do jogo talvez tenha sido o do Everaldo, né? Que aí sim, eu imagino o quanto o torcedor do Fluminense deve lamentar, né? Por não ter o Cano em grandes condições. Porque a jogada começa numa roubada do Thiago Silva, ele lança o Arias faz um lançamento, e o Arias é isso, né, cara? Ele não é só o jogador da ponta de velocidade, o ponteirinho lá que vai lá tentando driblar e tudo mais, atacando o espaço, não. Ele é um cara muito inteligente, ele ataca o espaço vazio. Quando ele percebe uma possibilidade, ele tem lançamento, ele tem finalização, ele tem velocidade, cara, ele faz tudo no jogo. E ele evoluiu muito como atleta, né? Dá pra perceber isso. Quando ele recebe a bola do Thiago Silva, ele já liga o contra-ataque. E ele liga na defesa do Borussia, que estava completamente exposta. E aí o Everaldo, cara... O Everaldo fez aquilo que a gente não espera de um atacante, né? Porque o 9 ele tem que ser fominha, ele tem que ter fome de gol. E pode ser que o torcedor do Fluminense, a gente estivesse xingando o cara aqui por ele ter isolado aquela bola. Mas ele teria tentado, pelo menos, né? Porque ele já tá à frente do marcador. Eu sei que o cara tá vindo em velocidade e a decisão ela até não foi tão ruim. Vou passar um paninho aqui. Mas o objetivo ali era chutar, né? Quando ele trava, ele ainda de perna esquerda, só que ele dá uma bola meio curtinha ainda, né? Se ele dá um passe até um pouco mais em profundidade, ele dificulta a vida do zagueiro que tá chegando. E aí o Canóbio chega, se é o Arias ali, por exemplo, talvez a gente tivesse uma possibilidade melhor, né? Mas o Canóbio chega chutando fraco. E aí facilita para o Kobel também. Enfim, o Fluminense criou muitas oportunidades. O Fluminense soube marcar o Borussia. O Fluminense demonstrou uma intensidade de jogo que talvez a gente não esperasse. E essa intensidade mantida pelos 90 minutos. E eu sou obrigado a falar do Renato, né? Porque, como eu disse, né, o Renato muitas vezes é subestimado, mas o Renato é um cara que está acostumado a jogar especialmente formato de Copas, né? O Renato, ele gosta muito desse tipo de jogo. E assim, o jeito que o Fluminense joga não é o mesmo que o do Diniz jogava, até porque as peças mudaram. Mas é muito diferente em relação ao time do Mano Menezes, que termina a temporada passada, começa esse ano ainda sob certa desconfiança, porque o Mano Menezes, ele entende futebol de outra maneira. Ele tá lá no Grêmio, lá tentando apagar um incêndio dentro de uma limitação técnica muito grande que o Grêmio tem. O Fluminense tem jogadores mais qualificados, de talento, né? Então, quando você troca do Diniz pro Mano Menezes, você tem um choque. E aí o Mano não conseguiu potencializar esse time. O Renato tem isso, cara. O Renato, o flamenguista muito fala, né? Que depois do Jorge Jesus foi um jeito, agora talvez não com o Felipe Luiz, né? Mas até então era um jeito de jogar muito parecido. E ele deixa o Flamengo com 70% de aproveitamento, com goleadas, com um jeito de jogar bacana, mas aí foi eliminado na Copa do Brasil, perdeu a final pro Palmeiras na Libertadores, não servia mais. Mas ele soube o que fazer com aquele elenco também, no sentido de jogo bonito, jogo intenso, jogo bacana. O Renato gosta desse tipo de jogo. E no Grêmio, ele não conseguia fazer isso nos últimos tempos, porque não tinha jogador para isso, né? Então, assim, muita gente me questiona também. Agora você está defendendo o Renato, você queria ele ir embora. As pessoas têm uma dificuldade de entender que a relação Renato e Grêmio, ela estava tóxica, ela estava desgastada, ela já não ela já não tinha mais benefício, não estava mais bacana. Quando não está legal numa relação, você tem que pegar outros ares. Agora, não quer dizer que você vai esquecer aquilo que foi vivido. Nossa, eu tô poeta hoje. Mas é para vocês entenderem que o Renato vai estar sempre nos corações dos gremistas. Nunca foi sobre a qualidade do Renato como técnico, o fato dele precisar sair, ele precisava sair. Foi um ano muito desgastante por conta da enchente. O Grêmio ficou sem CT para treinar, ficou sem estádio para jogar. O Renato ficou abalado com isso. Você pode questionar, o Renato ganhava 1,5 milhão por mês, não tinha que estar abalado, mas ele ficou, cara. Ele estava lá no dia a dia, tinha funcionários do Grêmio que perderam tudo, que todo mundo ajudou. Ninguém sabe o que esses caras passaram no dia a dia, nem eu que tô aqui. E eu daqui tentei ajudar muita gente, familiares, amigos. A gente ficou em contato permanente, mas só quem viveu essa situação... mas jogador de futebol tem uma condição privilegiada. Eu sei, gente, mas os caras estavam lá. O Diego Costa,
que jogava no Grêmio na época, cedeu o trator, Jeep que ele tinha para resgatar pessoas da enchente. O Thiago Maia fez isso, mergulhou lá na água. Então, assim, foi uma situação muito caótica, gente, que abalou psicologicamente muita gente. E o Renato, ele nitidamente ficou abalado nas entrevistas. O cara estava completamente fora do tom, ele estava disparando contra a imprensa, ele estava há muito tempo já no cargo, sabe? E aí, quando você começa a ter alguns vícios, o Renato é meio que uma entidade no clube, ele é uma estátua, né? Então, assim, a relação não estava boa. Não quer dizer que o Renato, de uma hora para outra, deixou de ser bom técnico. Não é isso. A relação precisava acabar. E quando ele vai pro Fluminense, cara, melhor dos mundos. Um clube que gosta dele, ele gosta do clube, tá no Rio de Janeiro, ele tá com a cabeça mais arejada, ele tem jogadores para poder fazer o jogo que ele gosta, que no Grêmio ele não conseguia. Tudo certo. E eu sempre vou torcer pelo Renato onde ele for. E fiquei muito feliz com a maneira como o Fluminense encarou um gigante para valorizar também um técnico brasileiro, para valorizar uma equipe brasileira, mas é claro que tem muito chão ainda. Não estou dizendo aqui que o Fluminense é o melhor dos brasileiros, é o melhor time do mundo, vai ser campeão mundial. Não é isso, gente. Eu acho que nessa primeira rodada foi o melhor jogo dos brasileiros comparando com o adversário. O Flamengo fez um jogo dominante contra o Esperance. O Botafogo abriu um 2-0, tomou um gol e tomou um sufoquinho do Seattle Sounders, e agora vai pegar o PSG. E o Palmeiras pegou o Porto e encarou de frente, só não ganhou também porque o goleiro fez milagres o jogo inteiro. Então, assim, Palmeiras e Fluminense, tá? Mas o Fluminense foi o jogo mais divertido, até pela qualidade do adversário, que a gente talvez não esperasse. O Borussia não tá nem afim, os caras estão com preguiça, não estão afim de jogar. Então, isso aí pouco interessa para os clubes brasileiros e para o Fluminense, que foi lá e mostrou que dá para fazer bonito. Eu acho que a gente não sabe onde esses brasileiros vão chegar, mas dá para fazer bonito sim, e o Fluminense representou o futebol brasileiro. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!